Na nossa entrevista de hoje, nós vamos conversar sobre o Trabalho Seguro. O Trabalho Seguro é um programa nacional instituído pelo TST, o Tribunal Superior do Trabalho, e aqui no Rio Grande do Norte, na 21ª Região, na Justiça do Trabalho, tem como coordenadora a juíza do Trabalho, Simone Jalil, com quem nós vamos conversar a partir de agora sobre esse tema. Juíza do Trabalho, Simone Jalil, é um prazer recebê-la mais uma vez aqui no Justiça do Trabalho para conversarmos acerca de assuntos tão, digamos assim, recorrentes, né, dentro da sociedade, como também de relacionamento da instituição Justiça do Trabalho com a sociedade. Inicialmente, doutora, como é que a senhora poderia historiar para a gente, até para o telespectador, a origem desse programa, né, nacionalmente instituído pelo TST, o programa Trabalho Seguro, como ele se vem dando, sendo aplicado durante esses anos todos, e principalmente neste ano agora, que já iniciou e que o Trabalho Seguro já está em pleno curso deste ano, né? Bom, agradecer o convite, é mais um prazer estar aqui falando sobre esse tema. O Trabalho Seguro foi um trabalho, né, desenvolvido pelo TST a nível nacional. Em cada regional, né, ele institui um comitê gestor, que aqui eu sou a presidente do comitê gestor, mas tem o colega juiz também, Alexandre Érico, que participa comigo. E nós implementamos medidas para prevenir os acidentes de trabalho. Como são essas medidas? Palestras, né, folders, cartilhas, nós vamos aos locais de trabalho, damos palestras, nós distribuímos cartilhas aos trabalhadores, nós colocamos mensagens nas notificações judiciais, colocamos também, estamos tentando colocar mensagens nas contas de água, de luz, para chamar a atenção do trabalhador do quão importante a saúde dele é, não só o trabalho, o acidente de trabalho típico, mas as doenças profissionais, que são aqueles acidentes que a gente fala que são silenciosos, né? A doença vai se instalando no trabalhador até que o incapacita. Então, nesse sentido, o nosso trabalho é de prevenção. Nós queremos diminuir as demandas na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque para nós, juízes, é muito triste quando um trabalhador chega, ele já está doente, ele já está acidentado, ele já perdeu uma perna, ele já perdeu a mobilidade numa mão, né? Então, só o ressarcimento ele não é suficiente. Nós queremos evitar que esse prejuízo, seja físico, seja mental ao trabalhador, ele aconteça. Doutora, em todo esse material que é colocado para os trabalhadores, tanto nas palestras como nas cartilhas, nos folders, enfim, esse tudo é um material informativo e que leva ao trabalhador ou as noções ou os deveres e obrigações, tanto de trabalhador como de empregador? Esse material é informativo, numa linguagem simples. Nós aqui do Rio Grande do Norte, inclusive, criamos a nossa própria logo, que é um bonequinho, né, com todos os EPIs, ele que fala com o trabalhador. Nós temos também no átrio das varas uma mensagem que nos foi ofertada pelo SESI para que a gente divulgue isso também de uma forma bem lúdica. São desenhos, né, em forma de desenhos. Então o trabalhador pode assistir e ver como é que ele pode evitar certos acidentes. Então aparece o bonequinho que está no celular, aparece o bonequinho que está com fone de ouvido numa obra, entendeu? São coisas que o trabalhador pode evitar, porque qualquer distração no trabalho, ela pode gerar um acidente. Esse acidente pode ser fatal. Em obras, por exemplo, na construção civil, que foi o nosso primeiro tema, né, do Trabalho Seguro há 2 anos, como acontecem acidentes na construção civil? É lógico que a responsabilidade de manter o meio ambiente de trabalho rígido, o meio ambiente de trabalho saudável é do empregador. Mas o empregado, ele é o principal responsável pela sua saúde, né? Você tem que defender a sua integridade física. E às vezes uma distração, por exemplo, colocar um fone de ouvido e ficar cantando no ambiente de trabalho, isso te distrai, que nem a questão do celular, né? Você está falando no celular, por que é proibido dirigir e falar o celular? Porque distrai o motorista. Então, da mesma forma, distrai o trabalhador está ali numa serra, aí atende um celular, já se distrai, pode cortar a mão. E não há dinheiro que traga essa mão de volta. Por maior que seja a indenização, essa mão não vai voltar. E o número de acidentes de trabalho é muito grande no país, né? Muito grande, muito grande. Nós somos hoje o quarto, nos últimos dados, que são de 2 anos, nós éramos o 4º país do mundo em acidentes do trabalho. E aí toda essa despesa, todo essa, digamos assim, esse dispêndio social vai todo para os cofres da União, né? Naturalmente já tem assoberbadamente uma despesa muito grande com saúde, com hospitais, com tudo. E hoje
A Previdência está até entrando com a Advocacia da União, entrando com ações regressivas, no sentido de cobrar das empresas que elas tenham uma boa política, porque senão ela vai cobrar o ônus, né, daquele custo com o acidente de trabalho. Né? Essa iniciativa da União de entrar com ações regressivas, ela só vem nos auxiliar, porque o empregador ele tem que estar consciente de que se ele não manter esse meio de ambiente de trabalho adequado, ele não vai pagar só aquela indenização ao trabalhador por ações movidas na Justiça do Trabalho, mas ele vai pagar aos cofres da Previdência a sua responsabilidade. Uma vez declarada a culpa pela Justiça do Trabalho, nós mandamos cópia dessa decisão para a AGU, que aciona essa empresa para que ela pague aos cofres públicos aquele período que o trabalhador ficou, né, sob o regime previdenciário pela chamada perícia, né, seja por motivo de doença do trabalho, seja por motivo dos acidentes típicos. Doutora Simone, nós já tivemos 2 temas, né, o da Constituição Civil, né, e no ano passado o do transporte rodoviário, dos rodoviários, né? Como é que foram as repercussões dessas 2 campanhas que foram feitas por esse programa? Olha, as repercussões, ao meu ver, foram muito boas. No primeiro ano, a construção civil, nós tivemos em várias obras, esse é o terceiro ano do Trabalho Seguro. Então, nós tivemos em várias obras, nós tivemos inclusive um grande evento aqui, foi quando a Arena das Dunas, né, estava sendo construída, tivemos a presença do então presidente ministro Dall'Azen aqui, tivemos a figura do Bebeto, né, naquela campanha toda, para termos menos acidentes de trabalho nos estádios. Embora tenha, né, alguns acidentes registrados, né, nós tivemos assim uma repercussão boa, porque os trabalhadores ficaram mais conscientes. Os trabalhadores exigiram a emissão da CAT, porque às vezes a empresa não quer emitir a CAT, porque quando ela emite a CAT, ela tem um aumento de imposto, né? O imposto sobre acidente de trabalho aumenta. É a certidão de acidente de trabalho, né? É a comunicação, né, do acidente de trabalho. Então as empresas às vezes, é um acidente pequenininho, então os trabalhadores estão exigindo, porque eles sabem, quando emite a CAT por acidente de trabalho, eles também ganham direito à estabilidade. Né? Os trabalhadores ficaram mais conscientes da obrigação de usar adequadamente o EPI, porque a recusa dele também causa uma justa causa de rescisão. Entendeu? Então isso, hoje nós vemos trabalhadores, eu tive contato com alguns trabalhadores do Arena das Dunas aqui na Justiça do Trabalho por algum motivo, e eles disseram, doutora, eu tive consciência, eu passei a usar determinado EPI, eu sabia por que eu estava usando o EPI, passei a ter mais cuidado, né? Então, essas coisas, é um trabalho de formiguinha, como se diz, né? Mas a cada trabalhador que a gente consegue conscientizar, a cada trabalhador que a gente evita um acidente, já é uma grande vitória. O ano passado, com os motoristas, nós tivemos uma campanha também, junto com a Polícia Federal, naquela campanha sobre a saúde do motorista rodoviário, nós trabalhamos, divulgamos nosso trabalho, distribuímos cartilhas informativas, principalmente por causa daquela questão da lei do motorista. Porque os motoristas rodoviários, eles ficaram revoltados com aquela lei, achando que aquilo ia prejudicar a meta, né, o trabalho deles. E, na realidade, a gente procurou mostrar que a gente estava em preservação de saúde deles. Né? E o próprio motorista, e ali como não há uma fiscalização incisiva, né? Porque você não tem como fiscalizar um motorista que está o tempo todo numa estrada, eles mesmos têm que ter consciência, né? Que eles têm que parar a cada 4 horas para descansar, que eles têm que dormir, porque a partir do momento que todos fazem isso, nenhum vai perder trabalho porque o outro faz mais rápido. Né? Porque eles têm que ter em primeiro lugar a consciência da saúde deles. Então é isso que nós estamos tentando, né, incutir na cabeça dos motoristas. E este ano estamos com um terceiro ponto, que é o trabalhador rural. Que essa é uma questão que eu gostaria de observar, de tocar nesse assunto no próximo bloco. Nós precisamos fazer um breve intervalo e dentro de instantes nós voltamos com Justiça e Trabalho.